Olá, meus amores. E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não faço live. Muito tempo mesmo. E aí, recebemos aí um chamado para retornar com as lives, né? Eu não estava esperando que esse chamado ia vir novamente. Boa noite, tudo bem? E aí, como estamos? E aí, gente, que fazia muito tempo que eu fazia lives há um tempo e que, por um dado momento, eu parei totalmente de fazer live. E eu entendi o porquê, né? Eu fiquei ali naquele. Porque terapeuta, a gente tem mania de ir atrás das coisas. A gente não fica fechando os olhos para as questões. Quando nós sentimos uma trava, um impedimento, um obstáculo em alguma coisa, a gente vai atrás de entender o que é que está acontecendo. A gente vai atrás de saber o porquê que estamos travadas em alguma coisa. E aí que eu tenho diversas ferramentas terapêuticas, né? Já são aí cerca de 5 anos de estudos e de práticas, né? Eu já atendo faz mais ou menos uns 4 anos como terapeuta e depois entrou o tarô, depois entrou as magias também, né? Os trabalhos de magias. E daí que eu percebi que existia algo em relação à minha comunicação. Existia algo que travava a minha vontade de falar. Eu me deixava muitas vezes ficar sem, sem me expressar. Eu deixava de falar porque eu achava que o que eu tinha para falar era muito diferente do que as pessoas estavam a fim de ouvir, de escutar. E aí que eu percebi mesmo durante muito tempo, deixa eu só anotar aqui a câmera, melhorar aqui. Eu percebi que eu estava totalmente travada na minha comunicação e que era por conta disso que eu não estava mais fazendo live. E a minha desculpa, qual que era? Ai, ninguém entra na minha live. Mas não, na verdade, era o contrário. Era porque eu não conseguia falar como eu deveria falar, expressar a minha verdade no mundo. Por isso eu não fazia live e não porque ninguém entrava na minha live, né? E aí, gente, que veio um longo processo de cura em relação ao meu chakra laríngeo. Por quê? Porque por muito tempo eu achava que eu era daquela forma. E na verdade, não. Quando eu fui ver, não é que eu era daquela forma. É que eu estava anulada, abafada na minha personalidade. E quando eu fui voltar lá atrás, fui olhar como era quando eu era criança, antes de coisas acontecerem, situações, traumas, como eu era. Eu era extremamente extrovertida, eu era uma criança alegre, eu era uma criança que falava, que dançava muito, que cantava. E eu fui recapitular essa minha essência, essa verdade da minha alma, como prestando atenção em mim, o que eu tinha deixado lá atrás, o que eu tinha muitas vezes deixado fragmentos de alma meus em situações que eu vivi. E ali naquele processo de cura, que muitas vezes eu parei muitas vezes para meditar, precisei sim do auxílio de outros terapeutas, porque obrigada, Jorge, seja bem-vindo aqui, viu? E quando eu fui ver, gente, tinha dispositivos de controle, né, implantes no meu chakra laríngeo. E não somente isso. Quando eu estava ali no meu processo de cura bem árduo, né? É bem trabalhoso quando um trauma, uma situação muito que ficou ali enraizado na sua cabecinha, na criança, né? Na sua criança interior. E aí, o que aconteceu? Uma cena me veio à tona em um momento de meditação bem profunda. E eu vi, né, o meu pai chegando perto de mim
e eu estava no colo da minha mãe. E o meu pai, ele às vezes ficava agressivo porque bebia. E daí que naquele momento eu senti um medo surreal, que eu só fui entender que isso estava bloqueando a minha expressão, além de implantes e outras questões, porque eu senti um medo e eu não pude gritar. E naquele momento ficou um fractal de alma meu lá, que depois de muito tempo, com a ajuda dos mentores, com a ajuda dos seres de luz, que eu consegui resgatar isso. Então, essa cura, né, essa ajuda que a minha equipe, que os seres de luz fizeram comigo, de ir lá, mostrar para minha criança que estava tudo bem, resgatar esses fragmentos de alma que ficaram nessa situação. O que aconteceu? A minha expressão desbloqueou. Não somente isso, quando eu olhei para toda a minha história, quando eu olhei para tudo que já aconteceu na minha vida, e eu pensei, poxa, realmente, muitas vezes eu não pude falar, eu não pude me expressar. E aí eu comprei a ideia de que o que eu tinha para falar não era importante. E aí foram anos não conseguindo desenvolver adequadamente a minha comunicação, a minha expressão. Era como se toda vez que eu precisasse falar algo importante, que eu precisasse me comunicar, que eu precisasse estar à frente dirigindo um trabalho, porque por diversas vezes eu tive que estar lá na frente apresentando um trabalho na faculdade, e ali a minha expressão travava. E como isso atrapalhou a minha área profissional. E para eu vir aqui hoje, né, abrir uma câmera e conversar com vocês, já é uma grande vitória. Por quê? Porque nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu isso, uma cura do interior, que eu ia conseguir fazer isso, sendo que um dado momento, logo quando eu despertei, no meu primeiro despertar, né, porque é um despertar após o outro, são verdadeiras mortes em vida, né, como se você passasse por portais, um despertar após o outro, que eu, no primeiro despertar, logo quando eu fiz o meu primeiro curso na área holística, eu já comecei a fazer live. E eu comecei a fazer live toda empolgada e achando que ia salvar toda a minha carreira, que eu já era uma terapeuta super coerente, ancorada na minha verdade, que eu estava bem estruturada com os meus mentores. E aí veio um balde de água fria, porque começaram a vir vibrações de contratos de vidas passadas. Eu comecei a ressonar, né? A ter contato com cobradores, com obsessores que vinham de clientes, com N coisas que eu falei, e agora? O que eu faço? Porque eu tinha um conhecimento, porém, esse conhecimento ele não estava bem ancorado, ele não estava bem estruturado para eu já vir abrir uma câmera, dar conta de canal de YouTube, e logo eu também abri um grupo no WhatsApp para falar com as clientes e terapias. E o que aconteceu? Eu tive muito ataque espiritual. Eu tive, na verdade, uma grande retaliação dos seres contrários. E naquele momento eu fiquei pensando, e o que eu vou fazer, né? Se eu estou recebendo muito ataque espiritual, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu fui chipada. O que é um chip, gente? O que é ser chipada? É quando alguma força contrária ali, algum ser maligno vem e talvez por você não estar bem protegida, por você não ter mecanismos de proteção tão fortes que hoje eu tenho, porque eu adentrei o mundo das magias, né? Hoje eu estudo magia, então agora eu me sinto ancorada, preparada para lidar com qualquer força externa, força contrária que vier aqui. Então, por exemplo, se algum dia eu viralizar, e se Deus quiser, né, vamos profetizar para que isso aconteça. Se um dia eu viralizar
E em uma live, eu abro a live e tenha, vamos supor, 4.000 pessoas na minha live. Hoje, eu tenho conhecimento para lidar com as forças contrárias, com toda a retaliação que virá disso. Porém, naquela época, logo no comecinho, quando eu comecei com as terapias, eu não tinha esse conhecimento e eu sofri muito com o ataque espiritual. E isso me deixou extremamente traumatizada. Isso me deixou assim, me lembro que um dia eu recebi um ataque espiritual dormindo e foi tão traumatizante porque eu vi o ser, né? E foi muito chocante a vibração. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia mais dormir, e aí eu comecei a repensar tudo o que estava acontecendo. Se trabalhar mesmo com espiritualidade era para mim, se eu deveria continuar, se estava certo isso, se não era para eu estar protegida, porque na minha cabeça eu pensava, nossa, eu estou fazendo um trabalho espiritual. Olha que bonito isso, né? Não era para eu estar 100% protegida, mas não, na verdade, precisava de mais conhecimento da minha parte para eu lidar com toda essa exposição e para que eu pudesse receber sim esses ataques espirituais, mas que eles batessem nos meus escudos de proteção que hoje eu tenho. Oi, Juan, boa noite, seja bem-vindo, viu? Aliás, Lízia, Flávio, sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal aqui do TikTok também, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, o que acontece? Eu acabei tendo que parar um pouco com as lives para eu colocar toda essa atenção em mim, em como estavam as minhas vibrações, como eu estava atendendo as pessoas, se eu estava sendo uma pessoa coerente na minha vida ou se eu não estava. Eu tive que fazer uma reflexão interna tão grande, eu tive que fazer uma reforma íntima tão grandiosa que ali eu não conseguia voltar para as lives de uma hora para outra, assim, eu não conseguia encarar de novo as pessoas, porque eu pensava, nossa, o que eu tenho para ensinar? O que eu tenho de bonito? O que eu tenho para trazer para essa pessoa que vai fazer diferença na vida dela? E foi aí que eu caí num abismo muito grande. Eu posso dizer a vocês que eu adentrei o submundo. Para quem estuda o hermetismo, estuda mitologias, sabe do que eu estou dizendo? Que é a noite escura da alma, que é o deserto da alma. Muitas das vezes nós passamos por esses lugares e a gente não tem estrutura, porém, ao sair dali, você irá sair com uma baita de uma experiência, de uma estrutura. É como se nós fôssemos forjados mesmo pela dor e pelo sofrimento. E que isso não é algo satisfatório, mas depois, na hora que passa, que você olha para trás, você fala, nossa, né? Como eu sou forte, como eu sou resistente. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali despertando, estudando lei da atração, estudando todas as leis do hermetismo, que eu estava ali tendo contato muito com a espiritualidade. Cada dia era um mentor que se aproximava para eu fazer uma canalização. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, que tudo isso era muito bonito, eu estava também ressonando com contratos de baixíssima vibração, contratos com seres trevosos de vidas passadas. E ali eu pensava assim, tá, mas o que está acontecendo aqui, né? Eu tinha dor no corpo, eu tinha insônia, eu tinha pesadelo, as minhas coisas não iam para frente, não prosperavam. E eu pensava, tem algo de muito errado aqui. Algo de muito, muito errado aqui. O que eu vou fazer? E aí que eu parei realmente para poder me cuidar e disso, dessa saída do submundo, desse retorno à superfície, vem uma grande experiência, vem uma grande bagagem de aprendizado, uma grande bagagem de você dizer, nossa, realmente eu aprendi
muito, porque eu tive que estudar, gente, coisas que até então, lá no meu primeiro despertar, em 2020, 2019, mais ou menos, eu não tinha ideia que eu adentraria esse mundo. Porque veio, lógico, os estudos de lei da atração, de arquétipos, Hélio Couto, mitologias, e veio também, logo depois, em 2022, mais ou menos, o tarô, porque o tarô, ele é um portal, sabe, gente? O tarô, ele traz uma conotação de você entender a jornada do herói na tua vida. E você se vê ali nas cartas de tarô. Então, quando você aprende a ler tarô, você aprende a fazer associações, a ver o mundo através de símbolos. São simbolismos muito significativos que você aprende, é como se você estivesse com o manual de instruções da vida nas suas mãos. E aí, depois do tarô, veio os aprendizados, né? Veio o portal dos trabalhos de magia. Eu adentrei as magias, eu comecei a estudar sobre magia. E isso era algo completamente inóspito para mim, era totalmente diferente do que eu imaginava. E por que que esses conhecimentos vieram para mim? Por que tal pessoa se torna terapeuta, mas nunca vai estudar tarô, nunca vai estudar magias? Por que tal pessoa é das magias e nunca vai estudar terapias? Por que tal pessoa vai englobar tudo, vai abranger tudo, que nem eu, que não sosseguei com as respostas que eu estava tendo e tive que ir para outros mundos, para outros caminhos, para outras vertentes, para poder achar respostas? Por que eu tive que adentrar todos esses portais para poder entender o que estava acontecendo na minha vida, para depois vir aqui e poder, né, falar com as pessoas, orientar, abrir trabalhos de cura que nem eu abro hoje, abrir mentorias que nem eu trabalho hoje, já faz um tempo que eu canalizei a mentoria Bálsamo, que é o meu projeto autoral de maior, assim, amor, né? Eu tenho muito, muito amor por esse projeto. Por quê que eu tive que fazer tudo isso, todo esse rolê? Porque existia um porquê, existia um propósito por detrás disso. E eu tinha que depois receber mulheres que estavam passando pela mesma situação, que é a situação de não saber para onde ir, de estar perdida. É como se você estivesse com os olhos vendados. E que aí você não consegue dar um passo à frente, porque você não sabe mais quem você é. Você está descobrindo o mundo espiritual, o mundo da lei da atração, e você está se despindo das crenças limitantes, você está se despindo, desfazendo de tudo aquilo que você acreditou que fazia sentido para você até pouco tempo atrás, e você acaba entrando de verdade em um abismo. E aí foi aí que eu entendi muitas das travas que eu trazia na minha energia feminina, vinha uma de lealdades familiares, né? Então eu estava sendo leal à história das minhas ancestrais. 2, registros de vidas passadas que me deixaram traumatizada e que ficaram ali fractais de alma, fragmentos de alma lá naquela vida que eu vivi, tá? E que eu não conseguia ir para frente enquanto eu não resolvesse aquilo. É aí que entra a terapia regressiva que eu faço, a limpeza dos cordões energéticos. Eu sou terapeuta de vidas passadas e eu vejo a importância dessa ferramenta hoje na vida das pessoas. E outra questão que eu também não conseguia ir para frente, que era uma das minhas travas, era a questão de estar com baixa autoestima. E a baixa autoestima era justamente também por causa dessas outras duas questões anteriores. Isso influenciava muito, demais, assim, diretamente na autoestima.
Porque em vidas passadas, gente, nós não lembramos tudo que nós fazemos, né? Nós cometemos erros, nós fazemos milhões de coisas. E aí, o que que acontece? A gente não sabe da onde vem aquela dificuldade na nossa vida, mas muitas das vezes foi de equívocos, erros nas vidas passadas. E é aí que, muitas das vezes, eu falo para vocês, a terapia regressiva pode sim ajudar muito. Como? De que forma? Ai, Laís, mas não é ruim a gente ficar fuçando lá nas vidas passadas? Não é problemático ficar lembrando? Porque se tivesse que lembrar, a gente não teria os véus do esquecimento, não é mesmo? Pois é, eu concordo em partes, mas é que muitas de nós estamos já com o corpo físico doendo, com questões de relacionamento, questões com pessoas no trabalho, conflitos. E aí você me fala, tá, o que que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque muitas das vezes tudo que a gente manifesta no nosso dia a dia, na nossa rotina, todas essas dificuldades, esses conflitos, aquela pessoa que você não se dá bem no seu trabalho, aquele chefe que te subestima, aquela colega que te passa para trás, que fala mal de você, que te difama para as pessoas, ou até mesmo aquele familiar que não deixa você em paz, você sabe que é uma pessoa invejosa, e você pensa, mas meu Deus, como assim? Eu tenho que conviver com essa pessoa porque é minha família? Pois é, aí é que eu falo para vocês. Estudar somente o espírito durante muitos anos foi a duras penas que me veio essa abertura de consciência para que eu entendesse melhor as minhas vidas passadas, para que eu entendesse quais são as dificuldades, os conflitos, os desafios que eu estou vivendo aqui. E muita coisa resolveu, gente. Não estou dizendo que 100% da minha vida está resolvida, que está tudo certo na minha vida. Não. Mas o que eu posso dizer é muito foi harmonizado, sabe? Quando você se sente mais em paz com a situação. E aí que a terapia regressiva, junto com a equipe de mentores, com os seres de luz, eles é um tratamento totalmente diferente de uma terapia regressiva normal. Porque uma terapia regressiva normal, através de hipnose, né? A pessoa vai te levar até lá. Muitas das vezes você vai relembrar aquela cena que você precisa relembrar. Porém, o importante é você limpar aquela situação de forma energética para que você possa retornar para a sua vida atual ancorada em frequências elevadas, em alegria, amor, gratidão, paz de espírito. E muitas das vezes o terapeuta regressivo habitual, que não trabalha junto com a espiritualidade, não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele é só um técnico, ele não tem ali a equipe de mentores que vão fazer a coisa de um jeito tão mais harmônico. Porque, gente, junto com a equipe de mentores, junto com os seres de luz, a gente retira magias de vidas passadas, magias negras, amarrações, quebra contratos, junto com a gente está sempre ancorado com a egrégora de arcanjos, né? Arcanjo Miguel, de qualquer equipe de terapeuta regressivo aí que você for ver, trabalha com energia de Arcanjo Miguel. Por quê? Porque não tem como não trabalhar com essa energia, né? Energia dos guardiões da esquerda precisa, é necessário também, tá? Para a própria proteção do terapeuta. E a egrégora ali que já trabalha com aquele terapeuta, que são seres de luz, são mentores, né? E aí o que acontece?
além da gente romper pactos, votos de vidas passadas, porque você não sabe o que você aprontou em vida passada. Você não sabe se você roubou, você não sabe se você fez algum pacto de miséria, né, votos, né, de miséria, de celibato, e aí nessa vida você não consegue prosperar, nessa vida você não consegue ter um relacionamento saudável, feliz, sempre a pessoa vai embora da sua vida, você não sabe se você tem pactos com seres, deuses trevosos, daimons, que muitas das vezes você pode sim ter em vida passada feito algum tipo de pacto e você não sabe. E aí nessa vida você tá lá quietinho, indo na igreja católica ou na evangélica ou qualquer coisa que seja e não faz a menor ideia do que está impactando a sua vida, tanto a sua vida amorosa, a sua vida financeira, o porquê que tudo é com muita dificuldade. Então, muitas das vezes, a gente precisa adentrar as vidas passadas porque você já está sofrendo as consequências nesta vida. Não é mexer no que está quieto, porque não está quieto. Você está sofrendo diversos conflitos, diversas dificuldades, muitas questões que são, sim, de vidas passadas e que dá para ser resolvido. E não somente em vidas passadas. Como, por exemplo, a limpeza dos cordões energéticos, a gente retorna muitas vezes em situações da sua própria infância. Libera mágoas, ressentimentos, é, arrependimentos que ficaram presos nos seus cordões energéticos. E muitas vezes com pai, com mãe, com ex-parceiro. Ah, mas eu estou separada da minha ex-parceira faz 20 anos. Não importa. Muitas das vezes, uma limpeza energética dos cordões, né? Uma terapia regressiva vai trazer a paz, a harmonização que você necessita e que pode estar impactando em você não conseguir mais se abrir para o amor ou em coisas, em questões que a gente nem sabe, que a gente nem imagina. Então, gente, essas travas do feminino vêm de diversas formas, são diversos os desafios que a gente encontra pela frente e que a gente fica pensando, nossa, será que é para ser assim mesmo? É meu destino viver isso daqui? Nunca vai mudar isso daqui? Pois é, muda quando você decide investigar. Muda quando você fica indignado de ver que aquilo não faz mais sentido para tua vida, que você não quer mais viver aquilo. E aí que você, muitas das vezes, não consegue limpar isso sozinho. Como é que você vai fazer? Se você não estudou, se você não tem conhecimento, se você não tem técnicas, se você não tem ferramentas para fazer essas limpezas energéticas e destravar tudo isso que está em cima de você, do seu campo energético, você simplesmente não consegue. Você precisa da ajuda de alguém que entenda do processo, que já fez, já trilhou o caminho e que já conseguiu um resultado. E aí que entra nós, terapeutas holísticos, que trabalhamos junto com uma equipe. Porque desde lá, do comecinho da minha caminhada espiritual, o primeiro curso que eu fiz, eu poderia ter feito algum outro curso que não falasse tanto do espiritual, mas logo o primeiro que eu fui fazer, o que foi assim de cara, foi a terapia multidimensional, que já é uma terapia mega espiritual, não tem nem como eu falar para vocês. Porque na terapia multidimensional você já é sintonizado com um mestre de luz. Para quem não sabe e quiser depois passar, né, pela terapia multidimensional, a gente trabalha com Sananda, que foi encarnado aqui na Terra, né, pelo nome Jesus, né? Sananda é o nome cósmico dessa consciência. Mãe Maria, Arcanjo Miguel, mestre
Ah, esqueci o nome dele. É o mestre lemuriano lá, aquele sumo sacerdote de Lemúria. Mestre Adama, lembrei. Mestre Adama, que muita gente não conhece, né? Mas a terapia multidimensional traz essa limpeza de uma forma abrangente, mas que você não precisa estar ali junto. Os seres de luz limpam o teu campo, desfazem magias muitas vezes, quebram contratos, fazem tanta coisa na multidimensionalidade, ou seja, vidas passadas, vidas paralelas, simultâneas. E aí o que, que acontece? Você não precisa estar participante, entende? É uma terapia que traz um conforto, é uma terapia de confiança, onde você se entrega ali para o tratamento. Você deita na cama e você ouve uma música, né? Eu te mando pelo YouTube para você ouvir no fone. E você recebe ali o tratamento, porque a gente te desdobra no astral. E aí você recebe um mega tratamento. E, gente, vem tanta orientação, vem tantas respostas, vem tanta coisa bonita para quem se permite viver essa experiência, que a pessoa sai dali, a pessoa fala, nossa, olha, sensacional, porque muitas vezes a pessoa relaxa tanto que ela dorme. Quem é mais médium, sensitivo, vê muitas vezes as coisas acontecendo, sente as coisas acontecendo, até mesmo no corpo físico. E também, o que, que acontece? Você acaba recebendo uma mega orientação, porque os seres de luz, gente, eles passam muita orientação, tá? Na multidimensional. Então, depois do tratamento, vem aqueles áudios, assim, enormes, tá? Para que você saiba o que, que foi feito, quais são os procedimentos que foram feitos e quais são as orientações dos seres de luz para você. E todas essas travas do feminino, né? Isso que a gente não se sente muitas vezes capaz, suficiente, esse medo de estar sozinha, esse medo de ter que ir para o mundo, se sustentar sozinha, esse medo de que pode acontecer alguma coisa e você não ter com quem contar. Tudo isso são feridas da humanidade, não necessariamente são feridas tuas. E se eu te disser que esses 30 anos que você tem nas costas, esses 40 anos que você tem nas costas, você viveu situações na tua vida, situações onde nem era para você realmente viver. E você puxou para você, você viveu essas situações, por quê? Porque você está em ressonância na sua ponta física, aqui encarnada nessa vida, com alguma ancestral tua lá do passado. E é aí que a gente se revolta. Mas como assim? Eu fui traída 3 vezes e a culpa é porque eu estou ressonando com a minha ancestral? Pois é, pois é. Às vezes é esse o caso. Não vamos generalizar aqui, tá? Cada caso é um caso e eu preciso ver o seu caso de forma bem específica, né? Junto à equipe. Mas muitas das vezes é isso que acontece. Muitas das vezes é isso que acontece. Casos de abuso também. Às vezes a gente está ali ressonando tanto na ponta física com a história das nossas ancestrais, que daí a gente sofre tudo isso, né? Desvalorização no trabalho, não conseguir ser uma empresária, uma empreendedora, vender suas coisas, não ter coragem, situações de humilhação, de injustiça, de vergonha, situações de traição, muitas das vezes. Por quê? Porque você está sendo leal às feridas emocionais das suas ancestrais. E isso é muito, muito sério e até mesmo revoltante. E a gente não sabe como sair disso. A gente não sabe como, sozinho, sozinha, identificar e muito menos como curar
essas situações na nossa vida. Porque a gente foi ensinado a lidar com coisas racionais, a lidar com esse mundo material. A gente foi ensinado a lidar com questões que a gente pode ver aos nossos olhos. E aí, quando estamos falando de um conflito, estamos falando de situações que se repetem na sua vida, estamos falando de traumas, de feridas emocionais, quando estamos falando de situações, pessoas da sua família que você não se dá bem, que você não consegue ficar perto, aí você trava, porque nós já fomos ensinados durante a nossa sociedade toda de que psicólogo é coisa para louco, psiquiatra, então, muito menos, né? A gente foi ensinado que a gente não pode pedir ajuda, de que a gente não deve ir atrás de ajuda, que a gente tem que resolver as coisas com a gente mesmo, e aí a gente perde muito tempo. Eu me arrependo por não ter buscado ajuda, não ter trilhado esse caminho de conhecimento mesmo, sabe? Eu acho que tudo é conhecimento. E se você está aqui, já fez sua faculdade, já fez sua pós, já fez seu mestrado, está achando que agora não vai ter que estudar mais nada, eu sinto muito te trazer essa verdade dolorosa, porque na hora que você desencarnar, lá do outro lado, na outra dimensão, você vai ter que continuar estudando. Então, não é mais fácil você começar esse estudo, esse caminho de aprendizado aqui. Eu sei que tem gente que já fez N faculdade, pós-graduação. Eu também fiz. A minha vida inteirinha foi de estudo e vai continuar sendo. Porque eu já perguntei para minha equipe, já perguntei para os mentores, eles me disseram que o primeiro que eu, para desencarnar, não desencarno tão fácil, tá, gente? Já me trouxeram que eu vou desencarnar com mais de 90 anos. Real, isso que o meu mentor me trouxe, porque ele me disse que tem muito trabalho pela frente e muito estudo pela frente que eu vou ancorar. E aí que as pessoas estão perdendo tempo. Porque muitas vezes a gente fica ali perdendo tempo vendo novela, rolando o feed, e se esquece que se nós estamos aqui encarnados, existe algo a ser feito. E o que é esse algo a ser feito, a ser realizado? Muitas das vezes você não vai abrir uma ONG, você não vai ser um político, você não vai ser alguém que realmente vai fazer história, vai ter seu nome lá nos livros de história. Muitas das vezes nós não vamos ser essas pessoas, mas se você colocar toda a sua atenção aqui em você, nos seus conflitos, nos seus desafios e quiser investigar sobre isso, você vai evoluir tanto a ponto que quando você desencarnar, você vai desencarnar numa situação muito melhor. Você vai ser levado para um lugar muito melhor. E é aí que você começa a ganhar mérito. Aqui nesse mundo, a gente começa a ganhar uma coisa que se chama mérito espiritual, autoridade, coerência. Quanto mais coerente você é na sua vida, mais amigos, aliados de luz você atrai. E aqui eu não estou dizendo sobre pessoas encarnadas, porque amigos, pessoas, você deve ter, né? Inimigos também disfarçados de amigos, você deve ter. Agora, quem realmente vai te ajudar na sua jornada, na sua trajetória, quem realmente vai te ajudar a tomar uma decisão difícil? Existem diversas situações na nossa vida que a gente fica extremamente perturbado, porque a gente não sabe ouvir a nossa intuição e a gente não sabe qual é o caminho correto. Você não sabe se é hora de fechar sua empresa que não está dando mais lucro e voltar para a CLT. Você não sabe se está na hora de pedir o divórcio porque você não gosta mais da pessoa que você está e você quer ficar solteiro. Você não sabe de nada porque nós estamos desconectados da nossa intuição. E é aí que esses amigos de luz entram. Porque se você souber fazer aliados, amigos, no mundo espiritual,
você tem tudo o que você precisa. Você tem ajuda. Você de verdade começa a trilhar um outro caminho de muito mais facilidade. E essas travas vão sendo dissolvidas quando você abre a sua mente e se permite fazer aliados verdadeiros. Quando você deixa o seu preconceito de lado, o seu medo de lado e fala: pior que é verdade, eu tô com um baita problemão na minha vida, eu tô com um obstáculo, eu não sei como resolver isso daqui que tá acontecendo na minha vida. O que que eu preciso fazer? E é aí que muitas das vezes a pessoa vai lá e procura outras religiões e lê livros e vê vídeo no YouTube e vai no terreiro conversar com o preto velho e vai por um caminho onde ela começa a estudar, a obter conhecimento, a se observar, a fazer uma reforma íntima, a mudar seu comportamento, moldar sua personalidade. E aí, quando ela abre espaço para fazer amigos, aliados verdadeiros, ela vê de forma palpável o que é o verdadeiro significado de ter aliados, de ter amigos espirituais. E foi quando eu comecei a entender qual era o valor desses seres na minha vida, que eu comecei a entender qual é o jogo da vida. O mundo espiritual, ele é muito mais sólido, palpável do que isso aqui. Porque isso aqui que a gente vê diante dos nossos olhos nada mais é do que um jogo, do que uma ilusão, uma simulação montada, arquitetada, orquestrada para que você acredite que isso aqui é verdadeiro e é a única coisa que existe. Que isso daqui é real. E muitas das vezes você está inserido em um jogo, em uma simulação, toda travada, cheia de desafios. Por quê? Porque você entende que isso é real e deixa de olhar para o que é essencial, para os aliados, para os verdadeiros amigos espirituais que realmente podem te ajudar. E é aí que muitas das vezes a gente precisa ser humilde e entender que a gente precisa de ajuda, que a gente necessita de pessoas que venham e virem a chavinha para a gente, porque muitas das vezes a gente não consegue sozinho. Eu tenho pessoas que me acompanham, terapeutas, mentoras, que em dados momentos eu estou ali falando: olha, eu travei nisso aqui, me ajuda a virar essa chave. Você já passou por isso? Isso é humildade. Mas muitos de nós não estão dispostos a ser humildes, né? Estão dispostos somente a culpar o outro, colocar o ego na frente e ver somente aquilo que está diante dos teus olhos. E se você retirasse essas vendas que estão nos teus olhos e enxergasse o que é verdadeiro, adentrasse essas camadas, porque eu entendi que a realidade ela é como uma cebola e cada vez mais que você vai descascando, você vai tirando camadas, você vai tirando cascas e você vai retirando e você vai retirando até um dado momento que você olha para aquela situação e se depara com uma situação bem conflituosa, bem intrigante. Você fala, tal pessoa que eu achava que era maldosa, tal pessoa que eu achava que era mau caráter. Então não é bem assim. Pensando bem, a hora que você tem todo o contexto e que você olha diante de todas as vidas, aí você vê que a pessoa fez exatamente o que precisava ser feito.
E o porquê que a gente não consegue ter essa coerência, esse discernimento? Porque muitas das vezes a gente não está disposto a enxergar o que aconteceu lá atrás, o passado. E esse passado, esse lá atrás que eu estou dizendo, é sim sobre vidas passadas, porque é lá que estão as respostas. É adentrando esta seara que você vai deixar de ser vítima. E é aí que você vai entender muitas das coisas que você viver e está vivendo até hoje. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Por que você exerce tal profissão que você exerce? Então é um estudo de aprofundamento. Não é para todo mundo, não é todo mundo que está afim de adentrar essa profundidade, mas é para quem já cansou de bater cabeça, é para quem já cansou de tomar remédio para dormir, de tomar antidepressivo, é para quem já está topando olhar para questões não tão óbvias, questões contraintuitivas. E muitas das coisas a gente consegue, junto com esse acompanhamento terapêutico, ir ali reduzindo a sua dose de medicação. Uma das minhas mestras, né, para quem não sabe, eu estudo muito com a Jaira Batista, que é uma terapeuta fodástica aí, eu acho ela o máximo, eu sou aluna dela. E a Jaira Batista fala muito sobre isso. Ela é de Uberlândia e ela já tem aí uma longa estrada, uma longa caminhada. Ela tem uma história de vida muito bonita. É alguém que realmente tem muita contribuição aqui nesse mundo e que realmente está a serviço do mundo espiritual para ajudar aqui as pessoas. E aí o que acontece? Ela fala muito sobre isso que ela desenvolveu, né? Várias ferramentas, várias técnicas dela, e que psiquiatras da cidade dela começaram a vir e fazer parcerias com ela. E psiquiatras assim que têm a mente mais aberta, né, e começaram a ver que a indicar a mesma cliente, a mesma paciente deles para passar pela terapia com ela. E aí, que não é que conforme foram passando nas limpezas com os seres de luz da egrégora dela, fazendo essa limpeza dos cordões energéticos com a terapia regressiva dela, não foram diminuindo as doses de medicação que o psiquiatra passava? Ou seja, a medicina está evoluindo, os médicos já estão se abrindo para tudo isso, os psiquiatras estão se abrindo para tudo isso. E aí o que acontece? A gente está cheio de resistência ainda. Ou seja, esse mundo onde as soluções já existem, ele já existe. Mas você quer adentrar essa outra linha de tempo? Você está disposto a ver a vida de uma outra forma? A enxergar de uma outra maneira? Por quê? Porque tomando remédio antidepressivo, estando deitado numa cama, estando desempregado, muitas das vezes você tem benefícios. Existe por detrás de toda essa dor, de todo esse sofrimento, alguns benefícios. E esses benefícios podem ser que você não quer abrir mão nesse momento. E tá tudo bem. Eu já fui essa pessoa. Mas se você estiver no momento da virada de chave, essa live vai fazer sentido para você. Por quê? Porque daí, esses benefícios que eu estou dizendo é exatamente o estado de vítima. Porque você estando ali, nesse estado de vítima, desempregada, dependendo do marido, com corpo feio, todo mundo dá atenção para isso. Ai, coitadinha, olha tal pessoa, tá passando por tal situação. Olha só, tal pessoa precisa de ajuda.
E nisso tudo você ganha, existem benefícios por detrás disso. Uma pessoa depressiva na família, gente, a gente que estuda a espiritualidade, as conexões, os cordões energéticos, a gente sabe, uma pessoa que é depressiva na família se torna um vampiro, um sugador de energia das outras pessoas ali que até então estavam bem. Mas aí essas pessoas elas vão caindo naquela onda energética de baixa vibração que chega um momento que está todo mundo lá no buraco. Ou seja, para você ser alguém de luz nesse mundo, você tem que se enfiar no buraco junto com o outro? Ou você pode, dali de cima, jogar a corda para aquele ser, para aquela consciência e falar: olha, Fulano, existe uma possibilidade aqui, existe aqui uma chance, uma solução. Você está aberto para isso? E aí a pessoa se abre para aquele tratamento, para aquela solução. Agora, você entrar no buraco junto com o outro nunca vai estar certo. E é nisso que a gente peca muitas das vezes. É nesse momento que muitas das vezes a gente se enfia no buraco energético do outro e a gente nem sabe que a gente está lá junto. E a gente não dá conta. O nosso cordão relacional, o nosso cordão energético, de que é o mais forte, vamos dizer assim, é o cordão com a mamãe, com a nossa mãe. E aí que muitas das minhas clientes vêm e tá com problema no casamento, e tá com problema financeiro, e tá lá para ser mandado embora e não sabe o que faz da vida, e quer fazer uma transição de carreira. E aí que, na verdade, quando a gente vai investigando, quando a gente vai esmiuçando o X da questão, a gente chega na onde? Na mãe. Como é que você vai ter um casamento feliz, vai ser bem-sucedida na área amorosa, se a sua mãe teve um casamento infeliz? Se a sua mãe esteve sozinha, cuidando de você esse tempo todo? E é aí que a gente entra, que a gente fala de lealdade familiar. Isso é uma lealdade familiar. Você sabota o teu próprio relacionamento, você cria um divórcio no seu casamento porque você está sendo leal à história da sua mãe. E é assim também se você for querer abrir um negócio, abrir uma empresa. E a sua mãe, lá em 1900 bolinha, tentou abrir um restaurante e não deu certo. Ou tentou abrir uma loja de roupas e aquilo não deu certo. Ai, Laís, mas o que isso tem a ver com a minha história de agora? Tem. E às vezes nem é com a sua mãe, às vezes é com a sua avó, às vezes é com a sua bisavó, às vezes é com a sua tataravó, e às vezes nem é com a linhagem feminina, às vezes é com seu pai, às vezes é com seu avô, com seu bisavô, às vezes é com um tio distante que você nem lembra que ele existe. Pois é, aí é que tá. É justo você viver essas dificuldades, esses desafios, por causa das feridas emocionais dos seus ancestrais? Então, aí você precisa de alguém que tenha o conhecimento, que pode te ajudar a você sair dessas questões. E a questão de amor, gente, a questão de relacionamento é o que é mais comum de acontecer. E eu mesma caí nessas questões muitas e muitas vezes e demorou para ser resolvido. Ah, você quer que a sua questão da sua vida seja resolvida em apenas uma sessão? Não, não é em uma sessão. Que eu consigo limpar todos os seus traumas de infância, que eu consigo ressignificar tudo, que eu consigo tirar todos os registros da sua alma de N encarnações que você já veio, porque você é uma alma antiga, você já reencarnou muitas vezes, você já esteve aqui muitas vezes, e aí que você acha que em uma sessão tudo vai ser solucionado?
Não é bem assim. Eu sinto muito te informar, mas é um caminho, é um processo, é uma transformação. É uma transformação. E é aí que eu falo para vocês que vale a pena. Chega uma hora que você tá ali nesse caminho, nessa transformação, e você olha para trás e vê as diferenças de como você se posiciona no mundo, de como você se comporta, de como a sua personalidade foi moldada, de como você hoje consegue se posicionar, consegue falar não, consegue se priorizar. E aí as relações vão ficando melhores. As pessoas vão te enxergando como alguém diferente. E você também começa a ter uma autoestima maior porque você começa a se sentir mais digna, mais coerente, mais honesta consigo mesma. E essa coerência, ela reverbera, porque o campo energético, ele é sim palpável. Se você se ama, se você se respeita, isso automaticamente vai refletir no mundo. E aí você é contratada para fazer parte de uma empresa e quando você chega lá, você percebe que aqueles traumas, aqueles padrões que você sempre repetia lá atrás, de pessoas que puxavam teu tapete, de mulheres que não te tratavam bem e você nunca conseguia subir de cargo. De repente, de uma hora para outra, você começa a ver que está tudo mais harmonizado. Que hoje, para você trabalhar em uma empresa, hoje, para você fazer parte de um time, ou ser uma empreendedora, ou estar de novo casada, estar de novo em um relacionamento, tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais harmônico. Por quê? Porque você fez o trabalho de casa. Por quê? Porque você fez o que tinha que ter sido feito. Você olhou para o que precisava ser olhado. Você deu atenção ao que a vida estava lhe mostrando, ao que a vida estava exigindo de você. E isso é muito bonito. E você vai ganhando esse mérito com a sua própria equipe de mentores, de seres de luz que te acompanham. Para quem não sabe, sim, você tem uma equipe, você tem mentores, você tem um grupo de amigos espirituais já com você, mas você dá atenção a eles, você se permite se conectar, você medita e pede as orientações que você precisa para o seu dia, você se coloca em uma posição de eu tô aqui para me conectar, olhem para mim, me mandem as orientações. Você se permite viver essa experiência? Ou você ainda está só nesse mundo racional, material, onde tudo é físico e tudo é um jogo, uma simulação? É aí que você vira a chave. E é aí que as travas vão se dissolvendo. As travas com a tua própria energia feminina, com o teu próprio poder de ser mulher, o seu poder de sensualidade. Tudo isso vai sendo dissolvido quando você olha para você e você fala, ué, mas por que eu não estou conseguindo arrumar um novo namorado? Eu estou há 3 anos solteira. Ué, mas por que eu, toda vez que tem um relacionamento, é tudo muito difícil? Porque muitas vezes, gente, as principais feridas emocionais que nós mulheres temos é a ferida do abandono e a ferida da rejeição. E ali, que são 5 feridas emocionais, mas as primordiais, a do abandono e a da rejeição. E as outras que vêm junto, vêm de combo, né? Vem no pacote, a ferida da traição, a ferida da humilhação e a ferida da injustiça. E aí você arruma lá um boy novo e você acha que vai ser tudo diferente. Mas aí você fica com tanto medo de ser abandonada de novo.
Você fica com tanto medo de viver a rejeição de novo, ou de viver a traição de novo, que no final das contas, você já tá tão ciumenta, paranoica, que você não tá mais se relacionando com o fulaninho, com o fulano de tal. Você, na verdade, tá se relacionando com a ferida do abandono, com a ferida da rejeição. Você tá se relacionando com a sua dor. Como é que vai para frente um relacionamento onde você ainda está identificada com a sua dor? Onde você ainda não consegue se enxergar como ser, como uma consciência que está expandindo, que está evoluindo, mas que tem coisas a serem curadas, tem traumas, tem situações por detrás. Oi, Simone. Oi, Ricardo. Sejam muito bem-vindos. Marielle, seja bem-vinda. E é aí, gente, que eu digo, muitas das vezes a gente não está se relacionando com aquele ser em essência, com a consciência daquela nova pessoa que a gente está se relacionando. A gente está se relacionando com os nossos traumas de lá de trás, seja da infância ou de vidas passadas. Porque muitas das vezes você teve uma mãe que não pôde estar ali com você, que teve que fazer faculdade, que teve que trabalhar, que teve que dar plantão, e você, criancinha, entendeu aquilo como uma rejeição. Você não sabe disso. Há essa informação no seu inconsciente. Você não tem acesso a isso, você não tem conhecimento sobre isso. E aí que isso vai interferir diretamente nas suas relações hoje. Porque o tempo todo você vai ter medo de ser rejeitada. E aí ficam aquelas mulheres que, antes mesmo dela ser rejeitada, olha só para você ver o que é o mecanismo de uma mulher que possui a ferida da rejeição. Antes dela ser rejeitada, ela rejeita, ela mesma sabota o próprio relacionamento dela. Ao invés dela esperar as coisas acontecerem e ver como vai ser, sabe o que ela faz? Ela simplesmente começa a sabotar o próprio relacionamento. Ela cria situações, ela atrai situações de ciúmes, ela atrai situações onde o parceiro não vai ter muito o que fazer a não se largar de você, porque você virou uma louca, uma paranoica, ou você vai criar situações para você largar, mesmo sem ter motivos. São os nossos sabotadores internos, motivados pelas nossas feridas emocionais. E aí, é justo com você e com a outra pessoa você viver isso e reviver experiência após experiência a mesma situação? Toda pessoa que você arruma é a mesma ladainha? É justo isso? É por isso que o conhecimento salva, o conhecimento liberta. E você tem que, a partir de agora, escolher os seus parceiros, selecionar as pessoas que você vai se relacionar a partir da sua essência, da sua verdade, não a partir das suas feridas emocionais, porque vai dar BO. Vai dar BO. E muitas das vezes a gente ignora os sinais. Mas quem que é o BO da relação? Será que é o outro ou é você? Que atraiu justamente o que você precisava para validar as feridas emocionais que você já possui. Se você acredita que você é sempre abandonada, é claro que você vai arrumar um boy que é um abandonador, uma pessoa que sai, uma pessoa que abandona. É sobre isso. O nosso medo cocria muito mais do que a nossa fé, do que a nossa capacidade de atrair coisas desejáveis. É aí que muitas pessoas não estão dispostas a estudar, a obter conhecimento para mudar a sua realidade. É sobre isso. Verdades difíceis de serem engolidas.
e a gente está sempre validando aquilo que aquilo que a gente já acha sobre a gente. Então, se lá na infância você entendeu que você é rejeitada, que você não foi uma criança amada, você vai atrair uma pessoa que vai validar novamente essa informação. E como que a gente faz para transformar o nosso campo energético? Como que a gente faz para fazer com que a gente não atraia mais essas situações, esses padrões, essas feridas emocionais? É entendendo como você funciona. É o trabalho, o estudo do autoconhecimento. Eu já sei que eu tenho uma tendência a entrar em lugares que eu vou trabalhar, a uma empresa, um grupo, um time de trabalho, e sentir ali que as pessoas estão falando mal de mim, porque diversas vezes eu passei por situações de calúnia, de difamação. Eu sabendo que eu já tenho essa informação no meu campo energético, o que eu posso fazer? Eu posso entender que nem tudo está acontecendo ao meu redor e encarar o desafio. E vamos ver se vai ser diferente. Muitas das vezes, quando você passa por um trabalho de cura e faz a limpeza dos seus corpos sutis, dos seus cordões energéticos, e pede ali para ancorar com a espiritualidade, com a equipe, para que seja ancorado um novo padrão, uma nova informação no seu campo energético, você passa a viver experiências diferentes da que você estava vivendo até então. E é um trabalho de muita luz. É um trabalho que vale muito a pena ser feito. Você está disposto? Está disposta? Aí é que tá. Muitas pessoas querem continuar vivendo a mesma questão, o mesmo desafio. Então, tudo bem. A gente chama, a gente convida, a gente mostra o nosso trabalho, mas a gente não pode obrigar ninguém. Boa noite, Hélio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, tá? É sobre isso, gente. Vocês estão gostando da live? Deixa aí para mim um coraçãozinho, coloquem aí os comentários. Quero saber se vocês têm alguma dúvida agora. Eu quero falar para vocês sobre o meu trabalho canalizado, que é o meu maior projeto autoral, onde foi canalizado com a minha equipe, com a minha egrégora de luz. E eu descobri, olha só que bacana, né? Eu não sabia, por muito tempo, eu tive essa curiosidade de saber da onde vinha a minha ancestralidade, a minha descendência. Eu não sabia. E a única informação que eu sabia era que o meu avô vinha do Pernambuco. A única coisa que eu sabia. E eu nunca tive a informação de, você é descendente de europeus, de portugueses, de italianos, de indígenas, eu não tinha nada desse tipo, nenhuma dica, nenhuma suspeita, nada. E aí que um dia eu tô aqui sentada meditando, né? E aí veio a canalização. E aí veio 9 mestres árabes. Acredite, 9 mestres árabes que vieram para minha equipe para trabalhar comigo e para ancorar esse novo trabalho que eu estou abrindo. E aí que esses 9 mestres me falaram que eu tenho a minha ancestralidade é árabe. E eu fiquei chocada. Fiquei chocada, porque isso nunca passou pela minha cabeça, né? Mas eu realmente gosto muito das músicas ali daquela região. Eu já fui muito aprender, né, a dança do ventre. Eu sempre gostei muito das coisas ali do Oriente. Me familiarizei muito com tudo isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei
recebendo, né, informação de que esses mestres estariam agora na minha equipe trabalhando comigo, que são mestres que acabaram de ascensionar, acabaram de se iluminar, e eles estão muito em contato comigo, e eles me falaram que a especialidade desses mestres são justamente desfazer magias negras de difícil resolução. Porque quem é terapeuta multidimensional sabe que os seres de luz, eles desfazem sim magias, mas até um certo ponto, né? De alguns tipos que são muito difíceis de serem desfeitas, eles não conseguem adentrar essa seara, porque muitas vezes você precisa ter, é como se fosse um aprimoramento específico, uma especialidade específica. E daí que eu recebi essa dádiva, né, esse upgrade da minha equipe, e recebi essa equipe de 9 mestres que são especialistas em desfazer magias densas, magias bem negativas de difícil resolução. E eu fiquei, assim, muito chocada. Falei, nossa, é muito demais, né, gente? É surreal. E no mês de julho e agosto, nós estamos passando aqui por intensas transformações, né? Uma das coisas foi o meu retorno às lives, e outra questão é também que eu estou sendo chamada, convidada para ancorar outros trabalhos, outros tipos de trabalho que até então eu não ancorava porque eu não tinha conhecimento e eu não tinha abertura. Mas chega um momento que a própria espiritualidade vai olhando para você e vai achando que você está mais preparada para algumas coisas. E aí que tá vindo, gente. Tá vindo projetos novos, tá vindo atendimentos novos. Em breve eu vou estar abrindo aqui para vocês. Mas o que eu quero que vocês façam é que essa live faça sentido para vocês. Então me deixa depois no feedback lá no direct o que te chamou a atenção, né? Qual foi a virada de chave? O que foi que eu falei aqui que fez sentido para você, que fez você olhar para a sua vida, para a sua situação de uma forma diferente. E amanhã nós vamos falar sobre outro assunto, mas que tem tudo a ver com esse assunto de hoje, tá? E o mês de julho e o mês de agosto são meses sirianos. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma siriana, né? Eu sou dessa egrégora. Eu vim lá da estrela Sírios. E os sirianos, eles trabalham muito aqui comigo, tá? Os felinos, eles trabalham muito aqui comigo. Eles fazem parte da minha egrégora. E eles são demais, né, gente? Eu sou filha da deusa Ísis. Eu tive aí a revelação, né, de que eu fui sacerdotisa lá nos templos de Ísis. E eu tô sendo chamada para ancorar trabalhos desta seara, da seara, né, siriana, as energias do raio branco, né, de deusa Ísis, Serafis Bey, Arcanjo Gabriel. Então, esta seara é uma seara muito poderosa. Esses seres, eles são extremamente poderosos na nossa evolução, na nossa conquista de avançar em mais degraus espirituais, em avançar mesmo na nossa iluminação e entender que esses processos, esses desafios, eles fazem parte, mas que com a ajuda deles, a gente tem total competência de passar por qualquer situação, gente, qualquer situação mesmo, assim. Eu passei recentemente por alguns desafios na minha saúde física, e aí eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível, eu sou nova, eu tô manifestando disfunção, eu tô manifestando doença física. E aí que quando você tem conhecimento, você consegue, com as suas próprias técnicas, com as suas próprias ferramentas, dissolver a cristalização daquelas formas de pensamento que estava criando doença no seu corpo físico. Então, gente, para tudo existe solução, para tudo existe um caminho, um processo, e é muito gratificante, tá? Eu espero que essa live tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Deixa aqui para mim o seu comentário, eu vou amar saber qual foi a virada de chave, o que foi que você viu que fez sentido para você.
tá? E nós estamos aí amanhã novamente às 20 horas. A gente está aqui de novo, tá? É um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua participação nessa live. Um beijo e até a próxima.